Bora, mais uma live, pessoal, vamos ver, estamos ao vivo. Conforme o pessoal for entrando aí, vai deixando aqui no comentário se está conseguindo ouvir aí, me ver bem. Eu abri uma live teste quase agora há pouco, então só certificar se essa live tá rodando certo mesmo. Vamos lá, pessoal entrando aí. Começar uma live aqui depois de muito tempo que eu não faço live aqui no perfil. Muito tempo mesmo. Eu acho que a última live que eu fiz deve ter mais ou menos aí uns 2 meses, mais ou menos, que eu não faço live, não consigo abrir live aqui. Na correria e tudo mais, pegando outros apartamentos para administrar, para sublocar. E aí começou a ficar essa correria. E hoje vamos falar nessa live aqui um tema bem legal, que é justamente isso, também entra a questão, né, de Airbnb e administração. Então vamos falar de administrar imóvel de terceiro, que é uma coisa também que eu faço aqui e que eu não pensava em fazer lá no começo, né? Eu nem comecei assim. Então, começando a live aqui agora, a Estela vai participar junto com a gente aqui para falar disso, de administração de imóvel de terceiro. Eu acredito que a Estela, ela tem mais experiência até que eu nessa parte, porque ela tem vários lugares aí em Paraty. Então o pessoal acho que viu aí, né? A Estela tem várias casas aí. A Estela já entrou aqui também. Depois você manda aqui, Estela, a solicitação para poder participar da live, que já eu aceito aqui, te chamo. E aí a gente começa a live aqui. Esperar só mais uns 2 minutinhos aí, o pessoal entrar pra gente falar disso. E hoje eu vou já dar um spoiler aqui. Eu acho uma questão legal aqui falar para vocês, que se eu fosse começar hoje no Airbnb com o conhecimento que eu tenho e não tivesse nenhum imóvel, com certeza eu ia começar de uma forma aí como a Estela, eu acho que ela começou assim, mas eu ia começar fazendo a administração de imóvel de terceiro, porque tem várias vantagens aí. A gente vai trocar ideia disso aqui na live, que eu acho que faz muito mais sentido se você não tem um imóvel ou não quer colocar um imóvel, não tem um imóvel que tenha talvez esse perfil para Airbnb. Isso não tem nada de errado, então vamos falar disso. Esperar só mais um pouquinho aí, já foram 2 minutos. Eu tô meio fanho, galera, que eu tô meio gripado, eu tô ficando meio gripado aqui. Tem até uma balinha aqui que eu tava chupando aqui para ver se dá uma liberada. Mas é isso. Vamos falar. Eu acho que tem bastante gente aqui no perfil que não é anfitrião e pretende ser anfitrião. E também tem gente aqui que é anfitrião. Mas é legal aí ficar para ouvir esse bate-papo aí meu e da Estela, que a gente vai trazer aqui nessa live hoje. Porque às vezes a gente pensa só em colocar um imóvel, ganhar uma grana com o nosso imóvel, né? Alugando ali no Airbnb. Só que também fazer aí a administração de imóvel de terceiro pode também dar muita grana, até às vezes mais do que um imóvel que você tem aí seu no Airbnb. Às vezes você administra um imóvel de terceiro que tem muito mais reserva e tudo mais, e acaba valendo muito a pena. Eu vou aceitar aqui agora a solicitação da Estela para ela entrar aqui com a gente e vamos lá. Vamos ver aí se vai dar certo. Qualquer coisa eu vou colocar o fone aqui também. Vamos ver aí. Oi, Estela, boa noite. Oi, boa noite. Escolhendo um filtro aqui, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Consegue me ouvir bem aí? Tô, e vocês? Consigo também. O pessoal tá ouvindo bem aí, eu acho. O pessoal entrando agora aí, legal demais. Bem bom, aí, Estela. Comentários, né? Não é assim? Eu quero agradecer primeiro aí você ter aceitado aí. Sim. A gente, o pessoal aqui, já vou até deixar registrado. Às vezes o pessoal pensa que a gente já se conhece, já conversou muito. Mas não, pessoal. Eu conheci a Estela aqui pela internet, no Instagram. A gente conversou depois. A gente já veio trocando uma ideia lá de trás, de alguns casos que a gente teve, que ela teve, ela compartilhou, eu compartilhei. E aí foi rolando uma ideia. E aí, inclusive, ela que sugeriu aí para a gente marcar uma live um dia para trazer assunto aí sobre Airbnb, administração de terceiro, imóvel de terceiro no Airbnb.
e também em lugar turístico, que é onde ela está, né? Que é em Paraty, né, Estela? Paraty, pessoal, venham conhecer. Bem legal. Estela, primeira pergunta que é de Hum, praxe, que eu acho que eu vou fazer para todo mundo que eu convidar aqui para participar de uma live no perfil, é primeiro, saber aí como que a pessoa entrou no mundo do Airbnb, como que conheceu. Eu sei bem pouquinho, eu sei só que não faz muito tempo assim também que você é anfitriã. Você é, vamos dizer assim, nova. Acho que um tempo um pouco parecido com o meu. Eu tô quase 2 anos aí, vai fazer. eu E também. pelo que a gente falou, acho que você tá mais ou menos nesse tempo também. Então, fala pra gente um pouco aí como que você começou no Airbnb, né? Como que você viu que poderia fazer um negócio com isso? Então, boa noite, vamos lá, agora eu vou falar, gente. Começou, na verdade, eu conheci o Airbnb, foi em 2016, já tem um tempo já, que foi quando eu me hospedei na primeira vez pelo Airbnb, quando eu morava nos Estados Unidos, eu fui passar uns dias em Boston. E uma amiga minha já tinha me falado, vamos ver esse site aqui, o Airbnb. Aí foi lá que eu me cadastrei, né? E lá o cadastro aqui no Airbnb fica desde o dia que você começa, então o meu tá lá Sim. desde 2016, só que não foi aí que eu comecei a administrar. Então, quando Aham. eu posto em 2016, a gente ficou numa casa, era um quarto compartilhado, né? Que a ideia inicial do Airbnb é quarto Sim. compartilhado. Numa casa, assim, era tudo muito automatizado já tinha a chave eletrônica, não tinha Já tinha contato. uma fechadura digital, um selfie check-in. Isso lá em 2016, hein? Parece que assim é meio tipo normal falar isso de selfie check-in, fechadura digital e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar aí que é 2016, então 10 anos atrás? Mais ou menos Anos, isso, 10, 11 né? anos atrás. Não, 10 anos não, 2022 a gente está. 8 anos atrás, É, oito uns anos. 8 anos atrás. Bastante Não, tempo. fazendo conta ruim aqui, não, 6 anos atrás. Isso é 2020, quase É, 2023. isso. 6 anos. E, na verdade, o Airbnb já começou muito antes, né? Começou em 2008, se não me engano, a primeira ideia. E no Brasil, na verdade, eu não sei quanto tempo que tem aqui. Aham. 2016 aí eu fui, fiquei, achei interessante, mas aí passou. Aí quando eu mudei para Paraty, depois que eu voltei desse intercâmbio, eu caí aqui numa cidade turística, né? Que originalmente eu sou de Minas, de Juiz de Fora, que é uma cidade totalmente não turística, é uma Sim. cidade universitária, né? Aham. Esse que é o turismo de lá, é turismo para estudar. Estudo. Aí eu tava aqui e falei, ai meu Deus, e agora? E eu morava com minha mãe numa casa com 2 quartos. Nisso, já tinha um quarto que tava meio que sobrando lá. Eu falei assim, mãe, vamos tentar, que uma vez eu fiquei lá em Boston, no negócio do Airbnb. Vamos ver como é que funciona isso aí. Vamos tirar umas fotos assim e postar no site o quarto. Ai, Estela, será? Caramba, Falei, não, então, peraí. Você começou então com um quarto no Airbnb. um quarto, foi. Meu Deus do céu, que história incrível, velho. Não, é sério, porque eu não sabia. A melhor Não, maneira, eu acho. Sério mesmo. E aí vocês comecei pegaram, tiraram foto do quarto lá e anunciaram. Isso em 2017, 16 mesmo? quando eu voltei, em 2017, na verdade. Ah, 2017. tá. Aham. A gente alugou, acho que algumas vezes, assim, para um pessoal. E não tinha intenção, assim, de ganhar dinheiro, de trabalhar com isso, mas pelo menos pagava uma Fazer uma conta. renda extra. É. Aí, nisso, aí eu comecei a entrar em outros trabalhos aqui. Aí meu pai veio morar aqui também. A gente meio que deixou isso de lado também um tempo. Aí depois, em 2020, que eu aluguei um lugar para morar sozinha, que é aqui o Loft. Vou mostrar para vocês, tá uma bagunça. Esse é o Loft Beira Rio, que hoje em dia não é mais minha casa, Airbnb. é Airbnb. Eu comecei aqui alugando para morar, mas como eu já tinha essa ideia, eu já comecei falando com o dono na hora que eu fiz o contrato, falei com ele: olha, Zé Cássio, ele é um senhor muito gente boa.
será que eu posso, pelo menos, se tiver bonitinho, arrumadinho, alugar, assim, finais de semana, para, né, para pagar meu aluguel? Ele também é Sim. sempre de Paraty, né? Conhece que é cidade turística, que vem muito turista, então eu falei, vai que me ajuda a pagar o aluguel no final de semana ou outro. Tem um site que faz isso, que chama Airbnb. Aí ele, tá bom, pode sim, pode sim. Ou Mas seja, você pegou autorização com ele para poder sublocar. Foi isso, né? sim, e isso eu acho que é primordial, é o primeiro ponto que tem que ter para fazer esse tipo de trabalho de sublocação, né? A gente vai falar Aham. disso. E foi isso, aí eu comecei a arrumar, ficar bonitinho. Meu companheiro é artista plástico, né? Ele que pintou esse Sim. quadro. Aí me ajudou a decorar, fez umas coisinhas, aí eu comecei a alugar. Esse aqui. Aí, menino, não moro mais. Eu não tenho mais vaga para morar, né? Não, vou resumir a história dela, tá, pessoal? Eu já entendi o começo. 2020 ela fez isso, começou a sublocar finais de semana, datas específicas ali de feriado, emendado e tudo mais. E daí para frente já era, pessoal. Ela já passou de 5 imóveis. Quantos imóveis tem hoje, Estela, lá no seu perfil? Eu administrando de anúncios, né? Anúncios, eu tenho 15. 15 Olha anúncios. isso. Olha isso, que maravilhoso. É um exemplo, assim, recente, se você for ver, né? Você começou em 2020, foi agora quase. Pegamos pandemia, inclusive, nessa época, que foi a mesma época, inclusive, que eu também comecei, né? Eu No lembro meu primeiro apartamento. né? Quando voltou, né? Começou a vacinação, perguntava, mas Paraty tá liberado já? Antes de fechar a reserva, fazia essas perguntas sobre a Covid, como que estava o funcionamento. Tinha tudo. Aham. Mas é Aí isso que só eu tô achando. pouquinho, Pode que aí falar. eu conseguia proliferar os imóveis, né? O dono daqui do loft, são 5 lofts, tem dois mais. Um é meu, o outro ele mora do canto de lá, e tinha mais 2 que ele alugava mensal. Aí ele começou a ver que tava dando certo o negócio. E não acredito que ele foi e fez os outros 2 para ele. E, Ah, virou... com certeza. e agora a Aí gente ele já. aprendeu a mexer no Airbnb rapidinho, né? Aí ele falou assim: não, só não vou falar para você alugar para mim, porque ele já tinha uma moça que fazia limpeza, assim, tipo administração. Falei, não, tudo bem, Zacá, só não pode me tirar daqui. Aí ele, não tem problema não. Aí nisso ele, né, ele é um arquiteto famoso aqui na cidade, conhecido, que foi ele que montou tudo aqui, construiu. Ele começou a me indicar para os donos de imóveis que ele conhecia, que estavam com o imóvel parado, com o imóvel que não estava, né, tendo rentabilidade. E isso foi se proliferando. Aí eu consegui esse catálogo que eu tenho hoje de imóveis. Então, olha que interessante. Do meu locator, né? Locator. Se você tivesse, nossa, achado errado, ele ter entrado no Airbnb e ser seu concorrente É, e ter dado, sei lá, algum desentendimento, algo do tipo, ele não ia te indicar. E isso daí é muito bom. Aconteceu algo muito parecido comigo, que foi quando eu estava só com o meu apartamento, só o apartamento que é meu, rodando um anúncio só. E, na verdade, tinha algumas kitnets já que eu estava administrando dos meus pais. E eu só estava com um apartamento lá no prédio. E o que acontece? Eu acho que travou aqui a Estela, hein? Travou? Voltou? eu tô aqui. Ah, tá. Pensei que tinha travado. E aí o que acontece? Teve um vizinho meu lá do condomínio, não vizinho de parede, de porta, mas lá do prédio, que se interessou e tudo mais, entrou em contato comigo, ficou sabendo que eu estava fazendo Airbnb lá. E basicamente aí a gente fez uma consultoria. Então eu passei tudo para ele, até ele ter o anúncio ali pronto para rodar. E aí quando ele começou a rodar, dei ali ainda uns toques para ele durante o primeiro mês. E ele foi embora no... Acho que caiu aqui a Estela, hein? Eita, caiu a Estela aqui. Pera aí, pessoal. Ô, Estela, manda de novo o convite aqui. Você tem que mandar o convite. Mas então, pessoal, o que aconteceu?
eu dei essa consultoria para o apartamento de um cara que está no mesmo prédio. Se eu pensasse que essa questão de concorrência, de não ajudar a pessoa, porque eu ia ter mais um apartamento para concorrer no prédio, eu ia estar muito errado nesse pensamento. Que é o que já aconteceu aí. Eu até postei hoje nos stories que essa questão de concorrência, a gente é muito relativo. Não é porque teve aí um apartamento a mais no mesmo prédio, 2, 3, 4, que isso daí é uma concorrência direta com você, né? Eu vou aceitar aqui que eu acho que a Estela não mandou ainda. Espera aí. Estela, manda a solicitação aqui, tá? Que nem você mandou da outra vez. Eu acho que deve ter caído aí. Mas então é isso, pessoal. Se a gente fica pensando que é uma concorrência direta, a gente não segue aí. Eu indiquei esse rapaz e desse rapaz veio outras pessoas que ele me indicou que eu fiz consultoria. Então, se eu não tivesse pensado nisso, não tinha feito a consultoria e tudo mais. E uma coisa que a gente tem que entender aqui no... Aí, a Estela mandou. Peraí. Aceitar. Vamos lá. E aí, Estela? Voltei. Foi. Voltou. É o sinal aí, hein? Ai, não pode acontecer, tá vendo? Mas então, deixa eu só concluir aqui que eu tava falando pro pessoal. A gente às vezes fica nessa ideia de concorrência e quando eu fiz essa consultoria, eu ouvi de pessoas falando assim, nossa, você fez consultoria pro rapaz que tem um apartamento no mesmo prédio que o seu. Poxa, ele vai pegar hóspedes que poderiam ser seu e não sei o quê. Galera, tira isso da cabeça. O Airbnb é gigante, tá em 191 países. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: um dos motivos de eu estar ter começado a falar sobre Airbnb, trazer a realidade, como tem sido aí meu dia a dia e tudo mais aqui, é justamente isso, informar o pessoal, porque pensa assim, se tem eu no prédio fazendo, aí tem mais um, aí mais um, aí mais um, sei lá, tem 30 pessoas fazendo no prédio, o Airbnb vai ficar mais conhecido, vai ser mais pessoas se hospedando, mais pessoas conhecendo a plataforma. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa que pegou e reservou a primeira vez para ir para Paraty, que é um lugar turístico, que com certeza tem procura muito maior, quando o cara vai ao trabalho, sei lá, para o Rio de Janeiro, São Paulo, é muito mais fácil o cara lembrar, pô, tem aquele aplicativo Airbnb, vou entrar aqui para ver os apartamentos que tem, quarto que tem e tudo mais. E aí isso daí é o que acontece, não é concorrência, a gente chama mais gente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que queria ficar mais um dia, 2 dias, um dia, e agora de noite eu recebi de um outro hóspede também que queria ficar mais um dia, mas não tem como. Eu não consigo remanejar para outro apartamento, porque eu pensava isso, eu ter 3, 4 apartamentos eu vou conseguir remanejar hóspede. Mas a demanda é tão alta, pelo menos aqui em São Paulo, e tão frequente, que não dá para fazer isso. Não dá. Então, se o seu vizinho está fazendo Airbnb, cara, dá para ajudar ele? Ajuda ele. É o que você está falando. Às vezes a pessoa ficou no Airbnb do proprietário aí dos loft, e aí conheceu também que você faz, e aí talvez, sei lá, ela vai querer reservar de novo e não tem espaço nos 2 dele, e aí acaba indo para o seu, por uma indicação, porque já conhece o lugar. Então isso é uma coisa ótima, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E uma outra coisa que eu falo também é trabalhar no seu diferencial, porque assim, o meu loft ele é totalmente diferente do loft dele. Até o meu preço é um pouco mais alto. Eu também, porque eu trabalho com várias outras amenities, eu tenho brindes, deixo mimos, eu deixo muita coisa. Que ele ainda não deixa, mas eu também já falo com ele, olha, deixa um bolinho, deixa uma cachaçinha de Paraty, que é símbolo da cidade. Sim. Orando nisso. Mas também, assim, não quer dizer que se a pessoa procurar o seu loft, por exemplo, ela caiu no seu anúncio. Não tem como, não está relacionado o anúncio dele do lado. Então, pode ser que ela nem veja o anúncio dele. Nem passe por ele. E, às vezes, pelo valor diferente, ela não veja o dele, não veja o meu. Mas eu acho que isso é questão do seu trabalho para você estar mais na frente da plataforma do que do trabalho do outro, né?
Sim, com Sobre... certeza. E aí o que entra, na verdade, na concorrência é o diferencial, né? Então, às vezes, um diferencial, não só essas questões de deixar um item ali de, de cortesia, né, para agradar o hóspede, trazer aquela sensação de aconchego e tudo mais, mas também, às vezes, a gente consegue se diferenciar, sei lá, às vezes estando num lugar mais próximo. Então vai ter Airbnb para tudo, galera. Tem gente que quer um lugar só para dormir, tem gente que quer um lugar mais confortável, tem gente que quer um lugar com máquina de lavar, lava e seca, pelo menos aqui em São Paulo. Então, quanto mais coisas você faz, óbvio que você vai conseguir abraçar um pessoal maior, né? Então, isso é óbvio. Eu acho que isso daqui, o pessoal que me acompanha aqui, que está nessa live com a gente, já sabe disso, está cansado disso, de ouvir eu falar isso, né? Quanto E aí mais. foi isso então, Estela. Começou no Airbnb, o negócio Hum. disparou, e aí agora uma pergunta, que vai Ai, meu servir até para mim também. Como conseguir imóvel de terceiro para administrar? Você trabalha isso, tipo, trabalha isso realmente? Tipo, nossa, eu tenho que conseguir mais 5 imóveis até o final do ano, eu tenho essa meta. E eu vou fazer isso, isso e isso para eu conseguir esses imóveis. Ou então, tipo, você deixa rolar, vai fazendo e vai rolando indicação. Como que é? Que eu também tenho essa curiosidade. Então, na verdade, está acontecendo um movimento contrário agora. Eu tô me virando em 10 que eu já não estou conseguindo mais pegar um apartamento. Pelo menos não esse ano. Então, esse ano eu já fechei meu catálogo nesses que eu tenho agora. Nesse ano, assim, nessa temporada, porque aqui a temporada vai começar agora em meados de novembro, agora no feriado do dia 15, que já está super lotado todos. Aham, Depois do carnaval, né? Começa a temporada. sim. Então, muita gente me procura mesmo de indicação. Só que o que eu penso? Quando eu coloco no meu Airbnb, na minha página de Superhost, Na sua porque conta. eu também vou querer trabalhar aquele anúncio para ficar muito visível e eu não posso também criar, como eu posso falar? Eu quero criar um portfólio de um tipo de locações, entendeu? Não quero colocar qualquer tipo de locação no meu portfólio. Quero que mantenha um padrão. Então tem Saquei. que eu não tô aceitando, não porque, né? Porque eu acho que não encaixa no meu padrão de imóveis. Sim. Então, eu tô trabalhando em cima de criar esse catálogo com as casas que eu acho diferenciadas mesmo, porque eu tô investindo nesse setor, assim, de casas diferenciadas, ou que tenha uma pegada artística, umas vistas, assim, instagramáveis, umas coisas Sim, mais, né? sim. Esse público. Legal. Na verdade, assim, a galera que tá aqui, que me segue e que não segue a Estela, vai lá, segue ela, porque, meu, os lugares que ela tem para ti, é o que ela falou, é instagramável o negócio. Para você Amável. entrar, fazer um vídeo, pegar e fazer fotos diferentes e tudo mais, é lugar, é batata, você vai fazer. Porque são lugares que eu vejo, pelo menos, eu já até percebi isso. Você pega uns imóveis bem assim diferenciados. Eu não sei se você já pega assim ou se com a ajuda do proprietário vocês deixam assim. Mas o que você falou aqui eu acho muito interessante e é o que eu tenho feito, né? Eu não deixo entrar qualquer imóvel no meu portfólio. Eu não quero qualquer imóvel no meu portfólio. Então, obviamente, a gente conhece o imóvel, eu pelo menos faço isso, né? Eu conheço o imóvel, eu conheço o proprietário também, que eu acho muito legal a gente estar alinhado com o pensamento do proprietário, porque não adianta nada a gente ter um imóvel incrível, sabe que vai alugar muito, vai dar muito bom na plataforma, em questão financeira mesmo, mas a gente não tem aí o alinhamento com o proprietário e aí também isso dificulta. Então, eu acho que isso é uma das coisas aí para quem pensa em fazer Airbnb, não tem que só que pensar no imóvel em si, né, Estela? Né? Porque você está colocando a sua conta em risco também, né? Porque vai estar no seu Exatamente. nome. Então, assim, se ele te dar uma avaliação muito ruim, isso vai diminuir a sua Te visibilidade prejudicar. no Airbnb. Sim, Então, sim.
a confiabilidade no imóvel, no que tem dentro do imóvel, no que está funcional, né? Se está tudo bonitinho, se tem. Eu buscar alguns imóveis que já tem meio que quase tudo estruturado, assim. Na geladeira, cama, que já está meio que pronto para alugar. Porque se eu for fazer Sim. essa consultoria de ter que falar com o dono, né? Olha, tem que Puta comprar isso, trabalhão comprar aquilo, tem que comprar aquilo. Aí, às vezes, eu prefiro fazer a consultoria para ele iniciar o trabalho, para ele entendeu? tocar. Para ele tocar. Eu falo assim, olha, eu posso te ajudar a montar seu imóvel, mas eu não acho que ele cabe na minha cartela, no meu catálogo. Ou, às vezes, Sim. também que acontece muito aqui é que é muito longe. Tem imóvel que é muito longe. Tem imóvel lá em Boa. Trindade. Então, assim, não fica viável para eu administrar, porque tem que, É. né? Depois a gente vai entrar nesse quesito, tem os tipos de... Cada imóvel tem um tipo de como funciona, assim. Sim, Tem um... sim, tem um tipo ali, um perfil do imóvel, né? Mas Isso, eu tenho até uma pergunta de uma seguidora para entrar nesse nessa... tema aí. Eu não sei se você quer dizer do imóvel ser longe para você ou ser longe de alguns lugares. Mas vamos lá. Não, Hoje em dia, então, você não tem nenhuma tipo algo que você faz realmente para conseguir para eu conseguir... captar imóvel de terceiro. Vem Não. só desse trabalho que vocês já vinham fazendo nos outros, eles vão indicando. Isso, e vai vendo pelo meu perfil, acho que pelo meu perfil no Airbnb. É o Isso. que eu entra em contato comigo uma pessoa que fala, eu tenho um imóvel, eu queria alocar. Aí eu começo a pesquisar. Eu falo, olha, me conta um pouco mais do seu imóvel. Que eu preciso saber quantas pessoas, onde que é, o que que você precisa. Se você já tem uma pessoa, se você já tem uma cama, se você já tem uma lavanderia, ou eu que vou ter que fazer a lavanderia toda. Então tem esses quesitos também, porque, como eu te falei, ainda sou uma pessoa só, estou conversando com uma menina aqui para me ajudar, porque é uma logística muito grande, que eu tenho que Sim. pegar roupa de cama, depois não sei o quê, levar a lavanderia, levar a faxineira, às vezes que eu levo ela para ir lá fazer faxina para mim. Mas hoje você tem um pessoal aí que faz a faxina, né? Porque 15 imóveis, eu acredito eu que você deve ter aí umas duas, três pessoas. Não, tenho uma só, porque a gente vai entrar nesse Nossa! assunto. Tem alguns imóveis que já tem uma outra pessoa para fazer, Tá. entendeu? Que o dono já tem Entendi. pessoa. O dono, Então, tipo, ficou responsável por essa parte da limpeza. é, isso também influi Entendi. também, vou cobrar a minha comissão nesse assunto aí. Sim, sim, aí você acaba tipo montando um produto diferente para esse hóspede, né? Para esse proprietário, quer dizer. Do Mas, proprietário. galera, ó, olha o que a Estela falou. Muita gente vem por conta também do perfil dela, o perfil que ela tem. Ah, Vinícius, como que você consegue imóvel de terceiro para fazer a administração? Galera, Sim. é a mesma coisa que a Estela. Começa com um ali, aí a pessoa pega e comenta com um amigo, com um irmão, com um parente, e aí comenta com outro. E outra coisa, é isso, perfil. Se você tem. Você não precisa levar jeito nem nada, você não precisa aparecer sempre. A Estela, ela quase nunca aparece, né, Estela? De fazer No meu, story, falar. É muito é, difícil. Ela posta no, mais foto e tudo mais, e vídeo das casas. Então, às vezes, a gente fica com essa vergonha, com esse receio, né? Poxa, eu vou ter que aparecer, eu não gosto disso. Meu, esquece. Às vezes você monta um perfil, coloca conteúdo sem aparecer. Isso daí já chama a atenção de pessoas como ela aí, que tem esse perfil em Paraty. Aí a pessoa vê ela trabalhando, fazendo um vídeo legal, foto legal e tudo mais. A pessoa fala, poxa, é uma profissional ali dedicada, faz um negócio legal. Vou entrar em contato com ela para fazer a administração. E isso é óbvio. A gente tem que aproveitar aqui Instagram, essas redes sociais que dá para a gente compartilhar isso, que é aí que a gente consegue muita coisa. Eu mesmo consegui todas as consultorias que eu fiz até hoje, foi pessoas que assistiram um vídeo do YouTube. Uma pessoa que eu administro também veio do YouTube. Uma outra olha, pessoa que está fazendo obra veio do Instagram. Então é isso, galera. A gente também
tem que tentar aí Usar, né, do Instagram. abrir. Todo mundo É, no e Instagram. outra, é algo que, tipo, não custa nada, né? A gente está aqui trocando essa ideia, trazendo informação para o pessoal e o pessoal se informando. E é isso, né? E outra coisa que uma seguidora me perguntou, inclusive ela, eu acho que vai fazer uma consultoria, o irmão dela fez uma consultoria comigo eu acho que são 3 chalés em Hum. Campos do Jordão. E ele fez, a gente fez ali uma consultoria super rapidinho, deu super bom. Ele já está rodando, já recebeu reserva. E ela, a irmã dele, vai começar, acho que já começou já a construir um chalé em Ubatuba. E aí, qual que é Ai. a pergunta, Estela? Eu acho que você, não sei se você tem um imóvel assim, ou se passou um imóvel, um tipo de imóvel assim na sua mão. Você pode ser bem realista. Eu sei que a seguidora está aqui assistindo, que falou que ia assistir, mas se você achar, meu, é um imóvel que eu acho que eu não pegaria, Ah. não sei se influencia, tal, você vai dizer aqui pra gente. Ela tem um imóvel que ela vai construir um chalé. Ela está preparando ó, o quarto chalé em Campos, o irmão dela. Ela acabou de comentar aqui, a Michele. Então vamos lá, Michele. Eu vou falar para a Estela aqui do chalé que você tá para fazer lá em Ubatuba. Pelo que eu entendi, Estela, o chalé dela tá num lugar um pouco distante. E tá perto de a vilinha mais próxima que tem é realmente uma vilinha, não tem muita estrutura, sabe? Então, tipo, Tá. parece que é só um restaurante ali meio caseiro assim, meio roots, que serve um almoço e tem uma pizza ali de final de semana. E o que Hum. acontece? A região que ela está ali em Ubatuba não é tão próximo de praia. Está mais próximo de cachoeira, de trilha, de uma pegada mais assim. E aí ela ficou com essa dúvida, né? Ó, fica na Serra de Ubatuba, então não fica ali na praia mesmo, né? No litoral ali, fica na serra. E aí ela Tá. estava nessa dúvida. Ela falou, Vini, eu fico com receio de colocar isso no Airbnb e não Hum. ter hóspedes por conta de eu não estar tão perto da praia e tudo mais. Só que eu acho que, no meu ver, o anúncio dela seria mais voltado para essa parada natureza, desconectar, uma galera que gosta mais de cachoeira, trilha, não se importa em pegar o carro e rodar aí 30, 40 minutos para ir para uma praia. Uma outra coisa também que a gente sabe, litoral norte de São Paulo, aí, de Ubatuba para frente, as praias, não tem como a gente ir a pé. Não Tá. existe isso. É muito difícil a gente ter uma praia ali que a gente pega e vai a pé, né? Uma praia que eu digo assim, uma praia paradisíaca, instagramável, toda diferentona. Então, o pessoal já tem isso também na cabeça, né? Que tem que pegar o carro para sair e tudo mais. E eu queria uma opinião sua aí, sincera. Você acha que é legal? Você acha que isso daí, só por estar distante, vai inviabilizar? Porque eu já tive alguns pensamentos que eu achava que não ia dar certo e deu muito certo, estourou de dar certo no Airbnb. Nossa, Então, cara. eu acho que daria muito certo puxando nessa pegada, né? De natureza e tudo mais. Michele, vou te tranquilizar, Michele. Pode ficar tranquila que o público que você está investindo é um público que procura muito esse tipo de hospedagem. E assim, o que eu estou mais vendo são Airbnbs crescendo no meio da mata e construindo chalés incríveis, assim, super bem estruturado. E isso eu acho que é necessário ela ter essa estrutura para a pessoa ficar realmente mais isolada, né? Porque ela vai ficar um pouco isolada, então tem uma cozinha, né? Tem Wi-Fi. Sim, Eu acho que o acesso só que deve ser fácil de carro. Se tiver um acesso que pode chover muito, ficar deslizando e a pessoa ficar com medo, aí eu acho que tem que investir nisso. Mas se a pessoa estrada, consegue, né? pode ser 20 minutos de estrada, mas ela consegue chegar bem, né, e se sentir segura, Sim. acho que isso é o primordial para ela ficar sozinha. Falando, pegando esse gancho, tem um Airbnb que ele é reconhecido mundialmente. Ele tá na classificação de Airbnb Lux, não, como é que chama? Não sei. Plus, Airbnb Ah, Plus. sei, aquela classificação. Eu acho que até inclusive caiu, né, essa linha Plus para entrar.
quem entrou, entrou. Quem não entrou, eu acho que eles suspenderam o programa. Não sei. Eu li que a última vez que você tinha que ser convidado para participar do Airbnb Plus. Eles te convidariam. Ah, tá. E tem um que é aqui em Paraty. E ele é no meio da mata. Longe pra caramba. Deve ser uma meia hora daqui, Isolado. isolado. Chama Aldeia Rizoma. Depois, se quiser, eu mando o link aqui. Manda E sim. é patrocinado pelo Airbnb, praticamente. Ele tem outdoor em Nova York. Nossa. Tem sobre essa casa que fica no meio do mato. Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, né? A casa tá no meio do mato. Só que aí você coloca uma casa no meio do mato, com estrutura no meio do mato, que a pessoa não precisa sair de lá e quer ficar lá, a pessoa paga uma diária, tipo assim, estratosférica, que nunca ia imaginar. Então, às vezes, é aquilo que eu falei aqui. Às vezes a gente pensa uma coisa, aí a gente fala, meu, acho que vai mais ou menos. E aí o negócio vai muito bem. Quando você coloca, você fala, poxa vida, meu negócio tá indo muito bem, deu muito certo, não sei o quê. E é o que eu acho que nasceu depois de mim, que eu fui acompanhando, que é aqui em Paraty, que ela é um dome, né? Naquela formato de geodésia. E é aqui também em Paraty, longe, distante, e ela não tem vaga mais, praticamente. Então aí, Michele, pergunta respondida. Agradeço você também ter mandado essa pergunta aí pra gente fazer pra Estela. Eu já sabia que essa pergunta a Estela já ia só aí confirmar o que eu já imaginava. Deu ainda um horizonte maior, que pode ser um negócio muito mais rentável e melhor do que a gente pode estar imaginando, que é o que eu falei que aconteceu aqui quando eu fui colocar as kitnets dos meus pais, que está no bairro, não está próximo de metrô. O metrô mais próximo, se não me engano, está em torno de 11, 13 minutos de carro. E isso aqui em São Paulo, geralmente a gente pensa que não é algo que vá para frente, mas foi algo que a gente colocou a primeira, foi muito para frente. Aí entrou a segunda, a terceira, a gente está com 4 unidades lá. Já recebemos hóspedes de fora. Esses tempos estavam 2 hóspedes da Croácia. Então, meu, é muita gente vindo. O Airbnb é isso. E quem está assistindo a gente aqui, Estela, eu acho que você e eu é o exemplo aqui vivo de que, meu, começou nisso, já era. Parece que o negócio dá um negócio que você quer fazer mais e você vê mais oportunidade e tudo mais. De ter muito, de ter, né? E vai seguindo, e o negócio vai muito bom, né? E uma outra coisa, Estela, agora que eu vou te perguntar, se você não quiser falar, não precisa falar, mas questão de como que você faz nessa administração. Eu acho que, pelo que você falou aí, que tem hóspede que cuida da limpeza, você não se preocupa com essa logística e tudo mais, eu acho que você deve cobrar menos. Mas hoje você faz como? Hoje você cobra uma porcentagem desses proprietários dos imóveis para poder rodar ali, e aí você cobra essa porcentagem deles, é isso? Exatamente, é isso. Eu cobro uma porcentagem em cima do valor da reserva, né? Do valor total da reserva, que é o valor que vai cair pra gente. Na não conta. O valor. Isso. Esse Sim. valor vai em cima desse valor bruto. Aí depende, realmente depende do que o proprietário vai dar. Eu tenho proprietários que falam, Estela, eu não quero saber, eu só quero que você me mande uma planilha no final do mês. E é todo dia 10 você me manda o valor que deu, você faz o que você quiser com a casa. É assim, entendeu? Fica com a casa e, né, só dá o resultado. Então, Claro. eu tenho liberdade com umas casas. Tem outras que eu tenho que pedir autorização do dono para alocação. Então, eu não posso receber reserva instantânea. Então, aparece a reserva, eu já falo com o hóspede que eu preciso de uma aprovação do dono, mando para ele e ele aprova ou não. Tem umas que eu tenho caseiros, que moram no sítio, por exemplo, tem caseiro. Então, ela já cuida da lavanderia, da roupa de cama. Então, eu não tenho essa preocupação com essas coisas. Tem outros hóspedes que tem uma governanta, que é no centro histórico. Então, também ela cuida de tudo. E ela até pode fazer o serviço de fazer diárias para os hóspedes.
para produzir café da manhã, organizar a casa. São hóspedes Consegue que oferecer isso também. conseguem oferecer isso Isso também. você oferece no anúncio também? A gente deixa descrito no anúncio, sim, que tem uma governanta que pode fazer, que cobra por diária para fazer o café da manhã e a arrumação da casa em geral. Ou Os seja, hóspedes. tem vários modelos aí, né? Na administração, você tem desde o imóvel que você tem a reserva instantânea, que a pessoa pode chegar ali, reservar e já cair, né? Desde do imóvel que você tem que pedir permissão ali para o proprietário, falar, ó, caiu aqui uma consulta de reserva, é só a gente aprovar desse dia até esse dia. Então, Isso. é interessante isso, porque aí eu acho que é basicamente isso. Quando você administra imóvel, quando você está começando principalmente, você tem que começar a se ajustar aos proprietários, né? Não dá para você bater o pé e falar, ó, se eu trabalho com reserva instantânea, minha porcentagem é essa Até e porque, ponto final. Tânia, e o proprietário fala assim, não, esse data não pode ir. Aí como você não pode cancelar? Aí fica ruim para você, porque se você cancelar, você perde o super host, e fica muito chato, né? Então, Ferra seu status. perde o status. Então, preciso ter Sim. a confirmação certa que, olha, me passa também de antemão datas que já bloqueia, que eu já bloqueei também. Tem alguns que bloqueiam. Ai, tem uma que não pode. O feriado já está bloqueado para a família dela, do dono que vai vir. Então, eu já bloqueei, entendeu? Então, Já isso não. bloqueia. Já bloqueio. Pô, legal. E de porcentagem, você cobra alguma porcentagem aí? Você pode compartilhar com a gente de tal porcentagem até tal porcentagem, sei lá? Depende muito isso. Eu acho que depende do proprietário, né? Depende do proprietário e depende dessa circunstância também, de quanto eu vou ter que trabalhar, entendeu? Eu Sim. cobro de acordo com isso, porque se eu tiver só que fazer o check-in do hóspede, igual tem muitas casas, eu cobro a menor porcentagem, que é 15% em cima do valor da Aham. renda. E a maior porcentagem que eu cobro 25% em cima do valor total que eu E aí, faço tudo. óbvio, você tem um trabalho muito maior e tudo mais, né? Tem que cuidar. Eu acho que é mais ou menos isso que o mercado roda, de 15 até uns 30% eu já vi gente cobrando, mas é isso que a Estela falou, né? Que a gente está falando aqui. Isso daí depende de cada proprietário, do que o proprietário precisa. Tem proprietário que faz exatamente isso. Tó, o apartamento está aí, a casa está aí. Daqui 30 dias você presta conta aqui para mim do que teve e já era, e manda a grana para mim. Acabou, né? Então, é basicamente isso, mas também tem aqueles que também têm a casa naquele lugar, que tem parente, ou ele também vai com os parentes e tudo mais, numa determinada data, e aí acaba tendo que ter essa aprovação e não tem reserva instantânea. Agora, me fala uma coisa: Hum. não ter reserva instantânea, você acha que prejudica o seu anúncio de alguma forma? Olha, até então eu acredito que não tenha prejudicado, não. Porque assim, o que eu não tenho reserva instantânea, por exemplo, o mês de julho eu aluguei ele o mês inteiro. O que não Quatro tem. que não tem. Foram três reservas de 10 dias quase. E teve uma que chegou no dia, assim, ela queria entrar amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, tem hora que eu não consigo falar com o proprietário, aí eu falo com a secretária dele, porque ele é um advogado que eu não tenho Sim. acesso a ele. Eu falei, Bianca do céu, a mulher quer entrar amanhã, o que eu Liga faço? pro cara, são 10 noites. Liga pra ele, fala com a caseira. Aí ela, ai, Estela, eu acho que ele não vai usar, não. Aceita, aceita, aceita. Falei, então tá bom. Aí eu Que aceitei. legal. Aí, assim, essas correrias acontecem também, sabe? Sim, Da sim, gente. imagino, né? Até mesmo Porém, porque a frequência não é muito aí, né? De tipo assim, reserva para entrar hoje, reserva para entrar amanhã. O pessoal se programa para ir para um lugar não. turístico. Aí, quando não programa, tem a reserva instantânea. E aí, tem umas que eu tenho que sair 7 horas da noite que a pessoa tá chegando. Eu tenho que ir lá na casa, arrumar a casa, levo minha faxineira lá, falo, vamos agora, vamos agora, vamos agora. Chama de outra casa, a gente faz de tudo para aceitar as reservas, né? Sim, claro, né? Tem que aproveitar. Coloca E para entrar a reserva instantânea, né? Acho que o limite são até um dia antes.
Então, até um Ah, dia você coloca um limite ali. ela consegue mandar mensagem, então ela não consegue instantaneamente reservar. Então, ela manda a mensagem falando: olha, eu quero entrar agora. Hoje a gente está chegando aí de carro. Posso? Aí dá para fazer essa configuração também de não aceitar, por exemplo, instantaneamente para o mesmo dia. Sim, sim. Teve um caso que entrou essa reserva que você compartilhou, vou compartilhar para vocês. Essa Vamos falar de. dela, vamos falar Ela, dela. Primeiro me fala uma coisa antes. Dessa reserva, hum, eu vi que ela caiu antes, né? Que é para dezembro, né? para o E ano novo. ela pro ano novo ali, 11 noites. E o que eu queria saber? Hum, O que é isso daí? É uma mansão? É uma coisa enorme? Porque assim, ao meu ver, tá? Eu sei que dá uma grana imóvel ah, desse tipo ah, em lugar turístico final de ano. Mas eu vejo muito pessoal falando de reserva de alto valor em lugar tipo assim, uma mansão, realmente uma casa gigantesca. Tem uma seguidora aqui, inclusive, que me mandou. Eu até abri a mensagem dela, mas não respondi ainda. Tem uma hum. seguidora aqui que ela só tem casa, tipo assim, alto padrão. Casa que você olha e você fala, meu, essa casa, sei lá, é uns 4 milhões de reais. Certeza. Porque é casa em condomínio, é casa de padrão, assim, alto luxo. Tipo, pé Hum, direito enorme. Então você hum, vê reserva grande assim. Isso você vê. Como eu digo assim, eu não me surpreendo, porque é normal, uma casa daquele tamanho, de alto padrão, vai cair reserva de alto valor, inclusive até mesmo para pessoas que querem fazer uma gravação de um clipe, que a gente sabe que tem muito isso, então vai gravar um clipe e tal, meu, preciso de uma casa legal. Aí vai e aluga aquela casa no condomínio, que aí, sei lá, se o cara pega 2, 3 dias ali, o negócio fica absurdo, porque o valor da diária sei lá, 10 mil, 15 mil reais. Já vi isso. Estou falando sim. por propriedade. Tem uma seguidora aqui que tem casa de alto padrão. Então, acontece isso. Tem também a prima de um seguidor meu aqui, que também faz Airbnb na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, Hum, que tem uma casa. Essa casa é animal. Eu já compartilhei aqui, eu não sei se você viu. É uma casa que foi projetada por um arquiteto renomado, é um arquiteto bem conhecido aí na área da galera. E essa casa ela tem uma sala bem diferentona. É tão ela pode, diferente que como no Airbnb, você sabe que agora tem a opção de adicionar o sim, arquiteto que a pessoa vê no sim. anúncio. Tem, no do Loft tem, que é o Zé E Carlos. aí essa casa a anfitriã aluga tipo a última vez que a gente falou, que eu falei com o primo dela, ela aluga tipo papo de um dia 5 mil reais, um dia. Só que o que acontece? Lá já foi palco de várias propagandas. Então, Hum, tem até um vídeo da Visa, a bandeira Visa, que fez uma campanha publicitária filmando lá e tudo mais, usou lá a casa. Então, aí não me espanta isso daí. Não me surpreende, na verdade. Agora eu quero entender aí o que que hum. é, como que é esse imóvel. É gigante, tipo, meu, 23 mil, cabe quantas pessoas? Sei lá, 20 pessoas. É um negócio muito grande, é um negócio muito diferenciado, porque 23 mil, 11 noites foi uma diária aí, mais ou menos uns 2 mil reais, né, eu acho. É. Na verdade, esse imóvel é um sítio. Chama Sítio Castro. Ele fica aqui tá perto da cidade. Eu não sei se o dono tá aqui vendo a live, porque ele me acompanha também. Da Mas hora, legal. eu acho que não vi ele entrando, não. E eles são, na verdade, são apenas 3 quartos. Então Três só, quartos. só cabem 6 pessoas, 7 no máximo. A gente consegue colocar uma cama extra. E ele fica numa área que é uma área rural, mas ela é assim, ela é a 10 minutos de carro do centro histórico. Ele é uma área Hum, muito perto do centro histórico, mas ao mesmo tempo é mais distante da. Não tem, é um assim, sítio. sítio, mas ele é muito perto. Ele não é um sítio que fica muito longe, perto de cachoeira, igual tem muitos aqui. Sim, Então, ele tem uma estrutura de uma casa que foi até o mesmo arquiteto de Loft que me indicou, porque olha. ele casa do pessoal todo. Agora, quase todas as casas minhas são ele que foi ele que construiu, né? Porque ele vai me indicando para os donos das casas que ele construiu. Maravilha.
loft. E ele que construiu, fez o planejamento da casa lá. E Pô, é um legal. sítio, assim, tem tudo. Ele tem uma cachoeira privativa, que é do terreno, ele fez uma piscina com a água da cachoeira. Tem Wi-Fi, tem acho que 4, 5 televisões, fogão de lenha, churrasqueira, rede. É bem Essas coisas. estruturado, né? É bem estruturado, mas também não é algo Não é algo muito. Não é gigantesco. luxuoso, Não é não. Não é. luxuoso, sim, isso. Não tem nada Entendi. disso. Entendi. É Olha que meio. legal. E Tem uns quando eu gansos, vi. Desculpa. tem ganso, galinha, Realmente tem é um sítio, né? sítio, tem um monte de árvore frutífera. E tem os caseiros, esse é o que tem os caseiros. Eles moram numa Ah, casa legal. e também eles ficam de auxílio ali para pessoa se ela precisar de qualquer coisa, assim, eles conhecem tudo ali, né? Se tiver algum bicho silvestre, ele pode pegar, matar, levar para lá, sabe? Então tem essa segurança também. Sim. E eu vi lá que é hóspede de fora, né? É gringo. É hóspede? Não, Não? Eu pensei que era não. de fora. Ah, legal. Pensei que era de fora até. Bom, mas Nossa, é isso. Uma essa reserva é de vinte e pode. três mil para 6 pessoas e, na verdade, está lotado. Se fosse caber, seria mais um hóspede ali em É. um, em um, E em um espaço que iria providenciar. quando ele apareceu essa reserva para mim, ele já fez um pedido de reserva. Ele não fez uma pergunta, um Ele não inquire. consultou, não conversou com você. Ele fez aquele reserva, né? Mas aí, como eu preciso da aprovação do dono, eu falei com ele, deixa eu esperar, eu preciso aprovar. Só que aí, para o dono aprovar, essa demorou uma semana. Uma semana? Eu tava E o cara desesperada. esperou. Ele O cara esperou. esperou? Uhum. Meu Deus do céu. Eu não acreditava. Eu falava com a secretária dele todo dia. Eu falei, Bianca, pelo amor de Deus, você conseguiu falar com ele? Eu falei, não consegui, Estela, não consegui falar com ele ainda, vou falar. Porque como é o ano novo, né, é uma possibilidade também deles quererem usar a casa. Sim. Aí ele acabou aprovando, já tinha expirado, né, o pedido de reserva. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu mandei para ele, eu já tinha explicado para ele que demorava, que ele estava numa conferência na semana, aí depois ele demorou para responder. Pro Aí ele não, hóspede, você diz, né? eu falei assim, olha, eu acho que é questão só dele aprovar. Eu acho que não tem nenhum detalhe, só tem que falar com ele. Aí ele falou assim, então tá, vou esperar você, Estela. Você acredita que quando eu falei com ele, olha, consegui aprovação, vocês ainda têm interesse? Ele, temos sim. Foi lá e fechou. Então, realmente, o cara estava interessado, né? Ele não era... e por esse valor também a pessoa realmente devia estar bem interessada, né? E tudo mais. Então, Tem que bom que deu certo, né? Já pensou se passasse, tipo... Estela, já reservei outro lugar. Meu Deus. Ia dar uma dorzinha no peito, eu acho, né? Nossa Senhora. E essa reserva foi a mais alta que você teve até hoje aí. Até hoje, sim, foi a mais alta. Mas ano passado, quando você já estava no Airbnb, em 2021, né? Você começou em 2020. 2021 você já estava fazendo a administração de alguns imóveis aí. Já, mas na verdade, no final de 2021, eu tava só com loft e com mais uma casa. Ah, tá. E Entendi. o ano novo Então, dessas. Agora que eu tô... então, na verdade, você não passou ainda. Esse é o primeiro final de ano que você está passando com uma casa, vamos dizer assim, maior, não um loft, um sítio, com estrutura maior e conseguir também cobrar um ticket maior ali na diária no final de ano, né? Porque é no final de ano que eu imagino, no final de ano que esses lugares turísticos você dá uma pancada. O apartamento que eu administro lá na praia, em Juqueí... Um Oi? minutinho. Tô só ali pegar um negócio. Tá. O Pode continuar. apartamento que eu... Tá, eu vou falando aqui. O apartamento que eu administro lá na praia, em Juqueí, ele é um apartamento pequeno, tem 35 metros mais ou menos, igual o meu apartamento que eu tenho aqui em São Paulo, tem mais ou menos isso, 33 metros.
é pequeno relativamente, comporta aí 2 pessoas no meu, aí a gente consegue colocar uma terceira na sala. Na praia a gente consegue colocar 2. Então aí consegue colocar 4 hóspedes. E final de ano a gente fechou, já faz um tempinho aí, em 4 noites, deu em torno de R$ 4.200. Então, já deu um valor bem alto aí, se você for comparar, vamos supor, com o meu apartamento aqui no centro de São Paulo, que eu aí levo mais ou menos um mês para conseguir isso, de 4.000 a R$ 5.000, né? Que leva aí para conseguir esse valor. Então, quando chega final de ano, é exatamente isso. Final de ano, alta temporada, a gente consegue aí aproveitar para dar essa porrada aí e conseguir recuperar a baixa temporada, né? Vamos dizer assim, recuperar a baixa temporada, porque não teve muita procura por causa do inverno, da baixa temporada, e aí a gente pega essa alta temporada que eu acho que é mais ou menos quando a Estela falou aqui, de novembro aí, mais ou menos dia 15, eu acho que até começo de novembro, né? Até um pouquinho depois do carnaval, é esse tempo aí para gente, para vocês que são anfitrião em lugar turístico, de praia principalmente, né? Aproveitar aí e pegar e fazer aquele ano, né, de reserva. Porque se você pega e faz aí uma boa... Eu tô falando aqui, Estela, tava falando do apartamento que eu fechei o final de ano e 4 noites deu R$ 4.200. E o que eu tava falando é isso, tipo, é exatamente nessa hora que a gente tem que conseguir com esses imóveis em lugar turístico, vamos falar disso também, se puder dar aí um pouco da sua opinião por estar fazendo em lugar turístico, como que é, se realmente na alta temporada dá aquela pancada e na baixa temporada tenta ali administrar, óbvio que não tem muito, mas tem ali um ou outro aqui, mas nada como chega final de ano e tem uma reserva desse valor, desse tamanho, muita gente procurando e aí consegue subir o valor por conta da demanda. Então é basicamente isso, né? O apartamento aqui em São Paulo, que eu levo um mês para conseguir esse valor aí de 4.200 até uns R$ 5.000, um apartamento um mês, em 4 dias, final de ano na praia, a gente já matou esse valor. Então, é exatamente isso. Não me surpreende um apartamento na praia de 30 metros, 35 metros quadrados para até 4 hóspedes conseguir aí lucrar no mês, aí numa alta temporada, R$ 10.000, né? Então consegue fazer isso, né? Então, e o que eu queria que você falasse um pouco pra gente é exatamente disso. O lugar turístico também, que é uma coisa aí que a gente colocou que ia falar na live. Tem muito disso também, porque às vezes a gente pensa assim, pô, é lugar turístico, tá em baixa temporada. Mas é um lugar turístico, né? Tem muita foto instagramável, tem muito influenciador que vai e marca, faz umas fotos legais, e o pessoal às vezes quer ir, mas sabe que se vai na alta temporada também pega um preço muito alto e não está disposto a gastar aquela grana, aí deixa para ir tipo ali em abril, comecinho de abril e tal. Fala um pouquinho aí. Eu acho que você passou por 2 invernos, né? Já Passei. com o Airbnb. E como que tem sido aí? Fala um pouquinho pra gente aí que eu quero aprender isso também. Olha, eu até mostraria para você a planilha, mas eu tô sem meu computador agora. Agora você tá fazendo planilha, né? Eu vi que a Estela colocou no Instagram dela, pessoal, que ela não era uma pessoa tão organizada. E aí teve que começar a fazer planilha. Bom, bem-vindo, né? Que bom que teve que começar a fazer uma organização, porque é sinal que tá crescendo, né? Planilha, assim, Tem as planilhas... Tem a planilha também pro anfitrião, pro dono, que eu faço também. Gastos, né? Mensal, o que gastou, nananana. E a planilha de organização, de limpeza, que dia que é qual casa, check-out, check-in, o dia que eu deixo o bolo, né? Eu tenho um bolo artesanal da cunhada da minha funcionária, que faz um bolinho. Aí ela tem que fazer, Estela, me faz a planilha do dia do bolo. Aí ela tem que fazer o dia. Você coloca em todos um bolo, Estela? Na moral, pessoal, olha, presta atenção nisso aqui. Vocês estão de brincadeira. Eu sou de Minas, eu falo, Minas tem que ter pelo menos um café e o bolo. Eu deixo o café também.
comida mineira para mim é a melhor, tá? Não é puxando o saco. Tem um restaurante próximo do escritório onde eu trabalho. O nome Ah, do restaurante é Graça Mineira. Quem é de São Paulo, Zona Sul, ali, Vila Mariana, deve conhecer. Se não conhece, chegou agora lá ou tá perdido. ô, Porque, Vini, meu, você tem outro emprego também? tenho. Trabalho com comércio exterior. Tô fazendo aí uma renda extra e tô lá, tocar, Ó, tá numa transição ainda. daqui a pouco vai virar seu trabalho principal, não vai dar mais pra você É, trabalhar. exatamente. Mas então você coloca a bola em todos, exatamente Pô, todos. Meu, que tem, legal. tem um não, que já é a Suítes, né? Eu tenho uma parceria também com a Jambo Suítes, que ela, na verdade, é só suíte. Ela é o nosso melhor custo-benefício, ela é bem em conta. Ela não tem cozinha, nada, é a única que não tem. Aí eu não deixo porque às vezes suja, né? E não tem onde a pessoa, né? Ah, Não tem sim. onde criar muito. Aham. Aí mas o restante, meu Deus, é bolo, pasta de amendoim artesanal. Fazer Tudo coisa alinhamento. daí, né? Tem uns combos. Vou contar pra vocês. Teve uma menina que perguntou aqui o que que deixa. Aí a gente já passou. Eu montei uns E só para combos. falar também aqui, Stella, o pessoal tem que entender uma coisa: não é obrigatório deixar nada. Você Não, pode deixar se você quiser, justamente óbvio, para você ali deixar mais aconchegante. E parece, às vezes a gente pensa assim, ah, besteira, deixar. Meu, a pessoa chega de viagem, tem um bolo ali. Nossa sim. senhora, velho. Eu ia mandar mensagem na hora pro anfitrião, A maioria, agradecendo. manda Com certeza. Quando eu isso. comecei no Airbnb, eu deixava Ferreiro Rocher nos meus apartamentos, no meu Aí, apartamento. E recebi mensagem de gente, tipo, agradecendo. Então, tipo e assim, um Ferreiro Rocher que é um negócio que, tipo, um chocolate mais caro e tudo mais. Só que, meu, faz a diferença. faz. E E aí assim, você tem os kits, então, deixa bolo, algumas outras coisas. é uma boa ideia para quem quer investir nisso. Deixar os combos. Eu tenho uma planilha com combos e de acordo com o valor da reserva. Então, por exemplo, o combo um a pessoa tem direito a 3 itens. O combo 2 o combo um são reservas até R$ 1.000. Aí eu Sim. deixo um total. De 1.500, de 1.500 eu deixo mais um itemzinho. De 1.500 a 2.000 eu deixo mais um itemzinho. Você vai aumentando. Vai aumentando os itens de acordo com o valor da diária da pessoa. Porque a gente consegue também, no, por exemplo, uma diária. Não vou deixar todos os itens que eu deixo numa diária de R$ 3.000, numa diária de R$ 700, entendeu? Porque aí não compensa Sim, fica inviável financeiramente também. financeiramente. E isso eu consigo trabalhar também mais fácil, porque eu deixo um estoquezinho. Só o bolo que não dá pra deixar o estoque. O bolo tem que ficar falando com ela todo dia. Tem bolo Que eu amanhã, acho tem que isso dá um trabalhão, né? Inclusive, se você bolo. continuar crescendo aí em Paraty, que eu não tenho sombra de dúvidas, daqui a pouco isso daí é um negócio que é um mimo e vai se tornar um negócio tipo bem tipo trabalhoso para logística, né? Logística tá ficando. Mas a sorte é que ela mora do lado da minha funcionária. Então, toda vez que eu vou pegar ela, ela Já traz o bolo pra aproveita. já aproveita o bolo. Aí eu faço esses combos. Então, eu deixo assim: tem no combo. Tem uma cachaça artesanal aqui, uma cachaça de bolso, que ela é menorzinha assim, que é típico da cidade, a cachaça Gabriela, cravo canela, uma coisa daqui. Sim, Tem uma pasta de amendoim artesanal também, de uma ex-patroa minha, que agora mudou de ramo também, tá fazendo uma pasta de amendoim, que tem com cookie, tem com Gabriela. Tem a minha eco bag que eu fiz. Fiz uma eco caramba. bag. Ai, não fiquei com Realmente, tipo, são bastante coisa, né? Bastante coisa. coisa. Ó, galera, vocês estão vendo a Estela aqui, é uma pessoa dedicada. Não é É, demagogia, puxação de saco, nem nada. Uma pessoa quando é dedicada e faz o negócio com dedicação, não tem outro caminho, velho. A não ser dá certo, dá bons comentários, boas avaliações. Ela é uma pessoa. Hoje são 15 anúncios que você tem lá, Estela. 15 anúncios ativos. Então, tipo assim, 15 anúncios já dá um trabalho Não que muito todos, grande. igual assim, não são todos que é aquela corrida
dia a dia. Tem uns que. Sim, não, sim, mas claro, fazer tudo isso que você faz requer uma administração, uma logística, uma gestão muito bem feita. Por que que eu estou dizendo isso? Muito bem feita para você continuar super host, bem avaliada. Isso daí, a gente sabe que quando a gente sai de um único imóvel e dá um salto para 15, para manter a qualidade, a organização e tudo isso que você consegue manter com 15 imóveis, não é fácil, não é simples, né? Eu com 8 aqui, tudo bem que a rotina é um pouco mais acelerada, vamos dizer assim. Às vezes eu não tenho nenhuma reserva para entrar hoje e a pessoa está lá fazendo a limpeza no check-out e não tem ninguém para entrar. A pessoa está limpando, cai a reserva. Ou então a pessoa acabou de limpar, cai a reserva. Então a gente tem que sempre estar preparado, né? É um ritmo mais agressivo, vamos dizer assim. É reserva instantânea em tudo, até a tampa. Depois deixa cair as reservas e depois eu saio administrando. Mas é isso que eu estou falando. Se eu tivesse hoje 15 imóveis aqui, eu não ia conseguir administrar tão bem assim, eu acho, sozinho. Sozinho já começa a ficar complicado. Então, eu já tenho que pegar alguém. Hoje em dia, eu tenho a minha mãe, que ela tá na equipe no meu. Tem como colocar uma equipe. Eu acho que eu nunca falei isso pro pessoal, você sabe disso também, né? Você abre uma equipe e aí você começa a adicionar pessoas lá para fazer algumas funções. Então, na equipe tem a minha mãe que agora está começando a responder os hóspedes. Então, quando quer consulta e tem que fazer alguma coisa, responder, eu deixo agora, ela está tomando conta mais dessa parte para eu conseguir focar em outras coisas. Porque também, se a gente quer crescer, a gente não pode ficar só focando no operacional. Isso é algo muito importante que eu acho que você também deve pensar, né? Se a gente quer crescer, não tem que ficar só no operacional, fazendo tudo, e logística ali, aqui, e aí acaba não sobrando tempo para poder crescer. Você não sabe, eu faço quase todos os meus check-ins. Pessoalmente. Presencialmente? Mas se você tem 5 check-in? Eu não sei. Tudo no mesmo horário? 5 check-ins no mesmo dia, não. Eu tive mais. Eu me enrolo em. Mas assim, isso é uma coisa também que eu não sei se eu vou manter por muito tempo. Porque. Inclusive, quem tá aqui quiser trabalhar com a Estela aí, ó, segue ela, manda o currículo que ela tá precisando de alguém lá. E eu vou fazer o check-in, espero o hóspede, converso, faço tudo. Sim, faz uma parada mais personalizada. E se dá para fazer isso, até onde dá para fazer isso, é legal. Né? Eu acho legal isso daí. Entendi. Porque aqui em Paraty, particularmente, para mim não funciona o negócio de chave eletrônica. Porque às vezes a pessoa não sabe nem chegar no lugar. Eu acho que as portas, às vezes, não são codificadas com isso. É porta de tetra-chave, é porta, sabe, diferente. Não dá para você implementar esse sistema assim tão facilmente. O check-out você faz também? Não, check-out não faço nenhum. Deixa com o pessoal da limpeza. Deixa, aí eu peço o cara ali, o caseiro vão lá depois. E depois a moça da limpeza vê pra mim, mas check-out. O check-in eu gosto de conhecer o hóspede, que eu sou muito assim, né? Mas tem hóspede que eu já falar que não hóspede, mas amigas minhas que usam Airbnb falam, Estela, mas eu não gosto de ter alguém ali na hora que eu chegar, não. Tô cansada. Ai, não acho legal. Eu falei, realmente. Aí agora eu tô meio que oferecendo a opção pro hóspede. Falei, olha, eu consigo fazer um check-in presencial de tal a tal hora. Depois disso, eu mando os vídeos para self-check-in. Era isso que eu ia perguntar, o horário, né? Porque eu imagino também muita gente que às vezes está indo para Paraty para passar o final de semana, né? Aqui de São Paulo, né? O pessoal faz isso, às vezes eu já fiz isso. Pega e sai na sexta-feira, depois do trabalho ali, umas 4, 5 horas, e vai e chega aí de noite, né? E aí, se você tá ali. Mas deixa eu entender, você não é obrigada a fazer esses check-ins. Não. Você consegue dar um jeito ali para, tipo, o cara conseguir fazer ali o check-in dele na hora que ele chega. Né? Eu faço
vídeo da casa, assim, explicando mais ou menos o que que é, onde que tá cada coisa. E deixo uma foto de onde eu deixo a chave, assim, num lugar escondido. Né? Sim, sim, sim. Porque não- Bacana, bacana. Mas eu vou começar a ver esse lockbox aí. Pelo menos o lockbox pra É, deixar, né? testa, mas assim, o legal da gente estar falando isso, porque hoje em dia, né, não é feito nenhum check-in, nem nas kitnets, nos Não, apartamentos, nunca foi feito check-in pessoalmente, mas isso daí não quer dizer que eu tô certo e você tá errada, você tá certo e eu tô errado. Isso daí quer dizer o quê? Que dá para fazer várias formas. Isso que é legal do Airbnb. Não tem um isso. roteiro que você é obrigado a seguir e se você não seguir aquele roteiro, você vai tomar bomba, você vai alugar menos, a plataforma não vai te Não, aceitar. Então, o legal é isso, galera. Pensa nisso, tá? Olha o isso. exemplo da Estela aqui, que Eu acho que começou no Airbnb. dá bem para comparar o seu tipo de Airbnb com o meu tipo de Airbnb. Porque o seu público, ele vai para São Paulo já, assim, para fazer uma conferência, compras. O meu é um público que vem para férias. Então, ele já chega mais relaxado, assim, já Mais chega. tranquilo. Aí ele quer o quê? Dica. Por isso Sim, que eu faço o self-check-in. Ah, Estela, eu nunca vim aqui. Como é que funciona aqui? O que tem aqui perto? O que eu faço para ti? Dá uma dica de passeio. Aí eu aproveito e já vendo os passeios indica para o ele. Instagram também. E vende os passeios também. O legal do Instagram da Estela, pessoal, entenda uma Então, coisa. Vocês vão entrar lá. Esse perfil que tá dela aqui é o pessoal, né, Estela? meu Esse é o pessoal. pessoal dela. Vocês vão entrar lá e aí vai ter lá na bio dela o perfil dela profissional. E detalhe, não é pra. Eu tô falando pra vocês, segue lá porque ela fala de Airbnb. Eu acho que tá começando agora a falar de Airbnb um Começando pouco, a né, falar, Estela? né? Mas Falando a assim. Estela, ela fala de gastronomia em Paraty, ela fala de passeios. Então, meu, se não tá seguindo ela, tá perdendo, né? Eu gosto de fazer tudo. Se eu pudesse, eu montava até um roteiro para a pessoa. Falo, olha, dia primeiro você vai nisso, dia dois você vai fazer isso. É algo a se pensar e Eu pode gosto dar muito de certo, viu, comentar Estela? Eu, as... eu fecharia um roteiro, porque às vezes a pessoa tá vindo de longe, não conhece nenhum lugar, né? E isso daí é até um diferencialzaço, né? O pessoal fala também que o E guia lá no Airbnb é diferente, algo que você consegue ali guiar o hóspede aos lugares próximos, aos passeios que você recomenda e tudo mais. É basicamente isso aí que você está falando, né? você é um guia turístico, e ela confia em você, né? Porque ela tá no imóvel seu. Então, o que você dá de dica também ela vai confiar. Em vez de perguntar assim para uma pessoa que vende passeio na rua ou assim, em agências. Às vezes eu até indico, ó, vai na agência tal, que essa agência tem bastante passeio. Que você já conhece e tudo Eu já mais. conheço. Isso. Aqui no meu loft eu deixo algumas coisas aqui, tá vendo? Aqui, ó. Mapa Ah, deixa uns panfletos e tudo mais. da, Legal. da agência. Eu fiz também um Sim. cardápio de massagens com uma massoterapeuta. Nossa, Pessoa que maravilha. massagem. Que E ela legal. tem bastante. E hoje, Estela, você trabalha só com isso, né? Só com isso. Só com isso, né? Coisa pra Nossa, caramba. pior que não. Eu faço mídia social também de um estabelecimento aqui. Caraca, que legal. Mas Eu é tra... mais um trampo tipo online, né? Um home office. ainda sou blogueira da cidade. Ajuda. Então, você tá dando uma estouradinha aí em Paraty, eu tô vendo. Daqui a pouco a gente vai estar falando aí lá na frente, você vai estar bem mais conhecida aí. Já tô vendo que você Então, tá. Já não. comentaram aqui na live. Quer ver, ó? Ai, Eu não lembro o que tava aqui. A melhor de Paraty. Olha aí, ó. Tá com mentira. moral, tá vendo? Então é isso, Ai, pessoal. Eu acho que deu a live, né, Estela? Já estamos 1h15 aí falando bastante. a 2.0, depois a gente É, marca. eu não sei se eu vou abrir para pergunta aqui. Tem 25 pessoas. O pessoal que está assistindo aí quer mandar pergunta? Como que tá Responde. aí, Estela, o seu horário? Tá embaçado já? Quer parar ou tá Não, de tudo boa ainda? tô com de live. 1h15 já conversando aqui com a Estela. Bom, vamos Senhora. fazer assim. Vamos fechar essa live e aí depois
futuramente a gente marca uma outra live para a gente trocar uma ideia aqui. Eu acho muito legal isso. Essa é a primeira live que eu estou fazendo no meu perfil aqui com uma anfitriã. Eu Que nunca legal. recebi nenhum anfitrião aqui para participar, né, de uma live aqui no meu perfil. Então a Estela está sendo a primeira. Eu espero que seja aí a primeira de muitos. Inclusive Sim. o pessoal que entrou aqui, né? Eu vi que a Dani entrou aqui, que também é a proprietária do apartamento lá em Juqueí. A Michelle está aqui. Entrou um pessoal aqui que eu ficaria muito feliz aí lá na frente da gente fazer uma live. Depois que a pessoa se tornasse anfitrião, depois de uma consultoria e tudo É, mais, e mostrando para a gente aqui, para vocês aqui, que realmente é isso, é começar. Às vezes a gente pensa que não pode, não vai dar tão certo, vai ser uma renda extra, e acaba sendo um negócio muito certo, vai longe. Olha a Estela como exemplo, começou com um quarto lá na casa dela, e deu muito certo, sublocou um loft, depois começou a pegar aí para administrar. Então, exemplo maior que a Estela aí, eu aqui, eu acho que não tem, né? É basicamente isso, se você for ver a história dos anfitriões no Airbnb. Começa ali pequenininho, um apartamentinho, um fazer um quarto, e aí quando vai ver, a pessoa tá com 15 anúncios, 10 anúncios, e aí tá tendo que falar não, às vezes, para pegar mais, porque o negócio está muito rápido. Mas é isso, pessoal. Eu acho que essa trabalho, live aqui deu seguidor. para Começar, empolgar. É isso mesmo. Eu estou empolgadíssimo. É isso. É ela vai isso, ser pai. isso aí. Bom, é isso então. Obrigado, Estela, por participar aí da live. Eu vou deixar a live salva aqui no meu perfil para quem quiser assistir depois. Então vai ficar salvo aqui. E Beleza? parabenizar você também pelo seu trabalho, que é, você é muito bem articulado na hora que você vai explicar as suas coisas. Eu gosto muito. E é legal que você explica sobre o Airbnb, como que monta, como que faz isso. E mostra números também. Eu vou começar a fazer um pouco disso também. Quero começar também a Legal. tentar Olha a mais. oportunidade aí, pessoal. A Estela aí compartilhando experiência no Airbnb é uma oportunidade incrível. Eu não deixaria de seguir. Se não segue, vai lá e segue, porque vale a pena. Ai, gente, fico Obrigado, feliz. Estela. Um Obrigada, gente. beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.